Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tribo do Bem, e hoje a gente vai falar de algo muito importante para todos os líderes, que é oratória. Como que isso pode ser positivo ou negativo? Porém, hoje eu não vou entrevistar o Gus, aqui é o Gustavo, tá, gente? Apresente-se, Gus. Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Luiz, sou professor e também campeão brasileiro de oratória. Tenho 23 anos, já ensino há algum tempo e conheci a Camila, né? E foi uma experiência Online, meio digital, foi exatamente assim como a tecnologia, a internet conecta pessoas, né? Com certeza. E esse impacto social que a gente sempre preza muito, aqui que você vai ver uma coisa bastante aqui nesse podcast, é uma coisa que inclusive eu trabalho bastante, faço parte de outro projeto de extensão da UFRN, que trabalha com impacto de oratória, com comunicação, e é sempre um prazer estar em qualquer lugar falando sobre isso. Só que hoje, gente, o diferencial desse podcast é que eu não vou entrevistar o Gus e o Gus não vai me entrevistar. Esse vai ser um bate-papo que quem vai entrevistar a gente é a Clara IA, que é a IA. Então aqui, eu acabei de jogar aqui no ChatGPT que a gente quer conversar sobre o poder da oratória para líderes. E quem vai entrevistar a gente é ela. Então ela que precisa fazer perguntas pra gente. Então a gente não leu ainda as perguntas, talvez surjam perguntas nada a ver, ou sei lá, que a gente não saiba responder. Mas é sobre isso, para ser um episódio bem dinâmico, assim, bem descontraído. Gus, ó, já vou colocar aqui. Manda ver. Ó, ela é super educada, eu acho Tô isso genuinamente muito... curioso para ver o que ela vai perguntar, mas tudo bem. Então, eu tô um pouco preocupada se ela entendeu, porque também tem isso, né, de... Às vezes, se você não escrever exatamente o que você precisa, ela pode responder com qualquer coisa. Sim. Então, ela ajuda, mas você que precisa escrever da forma ideal, né? Então, vamos ver se ela conseguiu entender a minha intenção aqui. Acho que com o tempo a tendência é que se evolua ao ponto dela não precisar ser, tipo assim, você colocar um prompt de comando muito específico para poder executar algo simples, sabe? Eu percebo que, por exemplo, eu já tenho usado muito. E eu percebo que ela já conhece muito bem sobre mim. E às vezes eu nem citei alguma coisa e ela já cita por quê? Porque ela já tem muita informação A minha. memóriazinha que fica lá, né, atualizando. Exatamente. Cara, isso é muito da hora, isso é muito da hora. Até quando a memória fica cheia, ela pede pra você apagar e você tem que apagar estrategicamente. Sim. Porque dependendo do que você apagar, ela já esqueceu tudo aquilo aí que poderia ser interessante. Sabe o que isso me lembra? Divertidamente. As memórias da Riley. Sim, Tá entendendo? exato. Que tipo assim, você tem ali as memórias-chave, aí não lotou. Pô, vou ter que tirar uma pra colocar algo que seja crucial pro desenvolvimento da IA, tá entendendo? Sim, sim. Não, eu acho sensacional. Eu tenho uma amiga que ela se preocupa um pouco com tanto de informação. Mas eu abracei a tecnologia, gente. Assim, tem alguma preocupação? Então, sei lá, a Camila do futuro vai nos falar, entendeu? Então, assim, eu confio até o momento. Tá, com certeza. Tenho amigos universitários que brincam assim, tipo, quando termina meu TCC, vou colocar lá, agradeço também ao ChatGPT que me ajudou esse tempo todo. Então, ela tá muito acostumada. Então, ó, vamos lá. Ela fala, né? Agora, super animada. Aqui estão as perguntas que eu, ChatGPT, farei a vocês ao longo do episódio. Então, vamos lá. A primeira coisa que ela pergunta, antes de tudo, vocês se consideram bons comunicadores ou já passaram por situações vergonhosas falando em público? A quem nunca, né? Contem um perrengue. Gostei do jeito que ela fala. Nossa. Você começa ou começa a falar de vergonhas? Gente, eu considero que eu sou uma boa comunicadora. E o Gus, com toda a certeza, validadíssimo, um bom comunicador. Mas eu tenho perrengue. Você tem um perrengue? Eu tenho. Pode falar, tanto faz, você que sabe. Tá, olha, eu já tive muitas situações constrangedoras, porque apesar de parecer esse cara alegre, esse cara extrovertido, já fui uma criança muito tímida. Mas assim, muito tímida, com situações extremamente desagradáveis. Mas eu vou falar uma situação que eu acho que cabe e é muito valiosa para as pessoas, que é você saber lidar de forma positiva com algum perrengue, alguma coisa. Eu lembro que quando eu estava no ensino médio, eu era o cara que ele fazia teatro, aquele cara comunicador e tal, desde mais novo. E aí eu fui apresentar de última hora, me deram um script e eu sou muito bom de decorar, sabe? Tipo, Pô, eu não sou.
Você não Eu é? não sou boa em decorar. Nossa, mas provavelmente você ia passar a mesma coisa que eu passei. Porque, inclusive, sempre decorei textos enormes, com curta fração de tempo. Só que nesse dia eu não consegui. E aí, imagina a minha situação, de frente ali. Na área de convivência, né, que eu estava no IFRM da Zona Norte, todo mundo olhando, prestando atenção em mim, e Travou. eu travei e falei, pessoal, isso saí do script e falei assim, pessoal, nunca deixem de estudar um script de última hora. Nunca façam isso, que eu esqueci o que eu ia falar e todo mundo riu, não sei o quê. Então, assim, caso o pior aconteça, você ainda pode aprender com ele, você ainda pode contornar a situação, ganhar engajamento da plateia, porque isso transforma a situação que seria vexatória de todo mundo fazer assim, vixe, coitado, né? Nossa, e tal, para uma gargalhada na hora, você pega, se recupera, continua de novo e assim vai. Acho que é uma situação boa para se aprender. Sim, acho que você também conseguiu reverter Sim. positivamente, né? O meu não foi tão bom assim, eu não consegui. Porque eu sempre fui uma pessoa, eu sou uma pessoa introvertida. Hum. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu sou uma pessoa introvertida. Eu sou comunicativa, porém eu sou introvertida. Então, assim, eu gosto de falar, de me comunicar, mas eu tenho meus momentos que eu falo, gente, acabou a minha bateria e eu não quero mais falar com ninguém. E desde pequena era assim, e sempre participava de apresentações, adorava fazer apresentação, adorava. Só que isso foi me dando uma confiança que eu sempre falei bem em público. Uhum. E eu tive um evento, alguns anos atrás, que hoje eu enxergo os pontos que eu errei. Mas que eu fui com essa confiança e falei assim, não, Ah, eu já sou boa, já eu sou sou boa, boa. vai dar certo. Exatamente, eu tava realmente confiante, porque funcionou por 30 anos, entendeu? Não vai ser agora que Eu não... pegando o script assim, e eu realmente tinha decorado. Eu falei assim, não, decorei, não consigo. Eu vou lá, eu fui. A minha voz interior, ela é muito otimista. Sim. Tem as vozes que não são, né? A minha é Uhum. bem otimista. Só que aí foi uma cilada. Porque eu sou uma pessoa que eu adoro, por exemplo, stand-up. Eu Sim. adoro fazer as coisas assim, eu me viro nos 30, sabe? Improvisar. Improvisar. Eu sou ótima. E eu pensei, não, eu vou ser espontânea e vou improvisar. Uhum. Só que a hora que eu cheguei nesse evento, e era um evento meu, inclusive, sabe? Tipo, eu tava, entre aspas, eu tava Eita. na minha casa, entendeu? Só que teve um momento ali no começo que eu travei. E assim, não vinha, sabe? Tipo, o improviso não existia. Acabou o cérebro dizendo, E né, aí eu querido? via Ó, as pessoas, eu via todo mundo assim me olhando, e sei lá, veio na minha cabeça assim, nossa, tá todo mundo te julgando. Sabe assim, veio muita coisa na minha mente sim. e aquilo me travou. Mas eu não travei de, tipo, não falar, tipo, não ter o que falar. Eu falei besteira, sabe assim, quando você tá falando uma coisa que, tipo, Hum. não faz, não tem muito sentido lógico. Se a pessoa fala assim, ou acharam que eu era filósofa, pode ser. Pode ser também. Uma poesia Sabe, tipo, que ficou meio disruptiva. assim, sabe? Tipo, nossa, ficou meio conceitual, eu que sou pouco inteligente não entendi. O pessoal Eu sendo acho assim, que o pessoal achou um pouco isso. cara, não foi diferente essa palestra hoje, né? É um Foi, negócio meio. mas não, sabe, tipo, eu perdi ali, e aí eu penso que o ponto foi, meu erro foi que eu não me planejei como eu deveria. Apesar de ser uma boa improvisadora, eu deveria ter planejado tudo que eu ia falar. Não pra ficar roteirizado, porque eu acho muito feio aquelas apresentações que, tipo, você Sim, sabe que a nossa, com pessoa. certeza. E até é Demais. mais fácil você errar, porque se você esquecer um conectivo ali, aí o seu cérebro já dá a pane aí, é aí que pode dar errado. Mas eu deveria ter planejado mais, sabe? Inclusive, quando aconteceu isso, foi o que me fez começar a investir em estudar oratória. Uhum. Não só falar, que antes até então eu só me apresentava, fazia palestra, dou aula, amo me comunicar. Mas não, eu queria entender técnica, sabe, ler livro, fazer As pessoas curso. subestimam muito isso, né? Tipo, não, eu já sei falar bem. Pra que que eu vou investir em oratória pro meu negócio, inclusive, mas também pra mim mesmo? Qual é o impacto isso é? É muito grande a diferença. Faz Faz muita diferença. muita diferença mesmo. E também tem esse aspecto, porque às vezes você é um bom comunicador no um a um, Sim, com uma pessoa, sabe? A pessoa que se conecta bem com o outro. Mas quando a gente tá falando de algo para plateias, não é fácil, gente. Não é fácil.
Eu vou para a próxima pergunta aqui, porque eu já ia falar engatar outra coisa, mas vai que tá perguntando É, aqui, vamos esperar depois eu vou... eu ia falar já um pouco, por exemplo, antes da gente passar para a próxima, mas uma coisa muito importante que, por exemplo, pessoas criativas que gostam de tá na hora, no momento, sentir ali aquele calorzinho, não, eu vou deixar de entregar o trabalho 3 dias antes para entregar faltando 1 hora, tá entendendo? Tipo, pois é, o maior erro é achar que isso tudo vai funcionar sempre. E se a gente não consegue na hora ter um bloqueio, a gente não consegue se lembrar de uma estrutura que vai ajudar a gente na hora. Então, existe uma técnica chamada 3x3, que acredito que ela vai fazer alguma pergunta sobre estrutura e tal, depois eu vou Não falar. sabemos se eu perguntei certo. É, não sei, mas tipo assim, é o essencial para que você consiga ao menos ter 3 coisas que são chaves durante a tua comunicação. Por exemplo, eu vou para uma palestra, eu vou para um podcast, eu vou para uma reunião, eu vou para uma conversa, vou tomar um café com alguém. Caramba, meu Deus, eu me esqueci. Tá. Antes de sair, antes de ir para isso, pensa em 3 coisas. Coisas chaves. A, B e C. E fixa bem isso. Porque se você se perder, você não, eu já passei do A? Já. Então eu tô no B. Vou desenvolver o B. O resto dessa técnica eu vou contar ao longo do podcast. Eu Sim. espero que ela faça uma pergunta, né, para eu conseguir. Não, Mas mas pode. eu acho excelente isso, eu acho excelente, Gus, porque assim, que é aquilo de você se planejar, que foi o Sim. meu erro, né? Assim, você ter um planejamento. E mesmo que você não, eu não tenho uma memória boa, eu não sou boa para memorizar, eu gosto de coisas que eu preciso raciocinar Uhum. rapidamente. Então, isso funciona, porque são 3 coisas que eu preciso É pensar, que são fácil. os objetivos e o quanto eu vou desenvolver ou não, a gente vê na hora, porque às vezes você pode até pensar em mais, conseguir Sim, soltar, né? sim. Mas já também te dá a segurança, né? Uhum. Vamos ver a próxima pergunta. Muita gente tem medo de falar em público. Por que vocês acham que isso acontece? É falta de técnica ou tem algo mais profundo? Tem algo muito mais profundo. Acho que é um conjunto, né? É um conjunto. Uma coisa levando a outra. Acho que o fator mais outsider, uma coisa assim, mais fora, por exemplo, uma pessoa teve um trauma específico que faz com que ela, na hora, se lembre de alguma coisa no subconsciente e trava, né? A pessoa não consegue simplesmente fazer isso. Mas na maioria dos casos, é um conjunto de eu não sei como fazer, por isso eu tenho medo, eu nunca fiz, não tenho um costume, Sim. e eu tenho medo do julgamento, porque as pessoas vão achar que eu sou ruim, as pessoas vão achar que eu tô falando besteira e tal. Então, você não sabe exatamente o que fazer porque tu nunca estudou oratória, né? Faça uma pergunta: quantas vezes você realmente parou para estudar oratória, para ler um livro de oratória, sabe? Tem livros tão bons que eu acho que a gente pode colocar aqui pro pessoal Sim, também com ler certeza. algumas sugestões. Aí acaba fazendo o quê? Pô, eu não sei o que fazer. Consequentemente, eu não faço. Eu não me exponho, eu não costumo estar em ambientes que me forçam realmente, de fato, a falar. Tipo, as pessoas acham que o que a gente faz é um dom natural, só que se você for parar para questão, todas as pessoas, sabe aquela sua amiga, aquele amigo que que é extrovertido e tal, etc. Essa pessoa também era extrovertida e comunicadora no ensino médio, no ensino fundamental, Anos, né? Uma vida. uma vida inteira praticando inconscientemente. Chega uma hora que a pessoa vira uma máquina, mesmo não tendo os conceitos ali fundamentais. Mas para uma pessoa que nunca teve isso, é muito desafiador. E é daí que vem o medo. Sim. É aquela coisa. Ter essa parte de trauma, eu acho que pode ser, e tem muita gente que acha que o trauma é associado a falar, e não, às vezes tem outros traumas, gente, que podem causar impactos nessa percepção da gente, né, quando tá falando com o outro. E aí, nisso, eu até trago aqui essa importância de que, pra mim, ajudou muito na minha comunicação, que foi investir em estudar oratória, comunicação, porém, investir também em autoconhecimento, É saber muito importante. quem você é. Quando eu comecei a entender quem eu sou, eu comecei a entender melhor quais são as minhas falhas na minha comunicação. Será que em algum momento tal eu falo uma forma agressiva? Ou porque aquela coisa, a comunicação não é, também te interessa. Então, o que a outra pessoa entende é sua responsabilidade também. Com certeza. Se o seu objetivo é falar algo com alguém, né? Então, isso de autoconhecimento, eu acho que é uma base muito importante. Mamãe sempre diz assim, né? Não é à toa que Deus deu
12 ouvidos e uma boca, né? A gente subestima muito o poder da escutatória, que é simplesmente o quê? Ouvir. A gente quer muito falar. Tem pessoas que são sem noção completamente. Fica, ó, fala. Você fica assim. A pessoa, não, que eu não sei o que não sei o É, que. Então, isso acaba impedindo com que eu entenda melhor o que é que aquela pessoa está sentindo, o que ela quer, principalmente no âmbito de negócios também, isso acontece bastante, é um erro enorme não escutar. Mas quando a gente não se conhece, quando a gente até mesmo não pede um feedback das pessoas da gente, né? A gente tende a achar que comunicação oratória, muitas vezes, é uma coisa padrão, uma coisa só. Entende? Por exemplo, você tem uma voz bonita, que nem o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, né? Tal, etc. Mas você tem o seu estilo. Você tem o seu sim. jeito, o seu propósito. É entender como que é o seu perfil de comunicação, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de dar risada. Uhum. Então eu gosto sempre que eu posso, eu gosto de fazer uma brincadeira. Só que eu preciso pensar estrategicamente como que eu consigo encaixar esse meu perfil em uma reunião de trabalho, sabe? E mesmo numa reunião, uma apresentação para um grupo de investidores, eu Sim, também posso ter essa comunicação claro. extrovertida do mesmo jeito. Porém, eu preciso estrategicamente pensar como que eu vou colocar Moldar, adaptar. exatamente. Não é assim, só saiu espontaneamente. Agora a próxima pergunta, Hum. que eu acho que, olha aqui, eu tô lendo aqui, tá, gente? Sou ótima em ler rápido, só pra vocês saberem. O que define um bom comunicador? É só ter uma voz boa ou ter algo além disso? Que foi o que você acabou de falar da voz. E isso daí, gente, é muito interessante, porque também é outra coisa de entender a sua voz, sua potência vocal. Eu tenho um grande amigo que ele fez um curso de oratória comigo, e quando ele chegou, parecia assim que ele tinha um megafone na voz dele, era rá, rá. Ele Mas de altura falava, era assim, que muito doía no alto, ouvido. não é que doía, mas assim, era muito alto. Ah. Ou te animava ou te deixava com medo, porque era Ui. muito alto. Então, assim, não só em questão de sonora mesmo, sabe, de ser Aham. alto, mas é que algumas coisas ele tinha dificuldade pra falar, porque a potência vocal dele, que era bonita pra ser um cantorzão, sabe, uma música Aquele bem, vozeirão assim. sabe? Com certeza ele tem potencial pra isso, mas em alguns momentos aquilo parecia mais agressivo, Uhum. dependendo do que ele tava falando. Era difícil para ele conseguir falar num tom num nível mais baixo. Então, isso ele foi tendo que modular a voz para conseguir expressar o que ele queria. Sim, sim. Então, ele foi tendo que entender como que ele se comunica, aceitar, porque também tem outra coisa, né? Não basta você ter o autoconhecimento, mas você precisa também aceitar que Que precisa isso melhorar, né? Que e que tipo. isso é uma característica sua. Sim. Você é um ser único, tem uma autenticidade, não necessariamente é ruim, né? Mas você precisa conseguir modular. A minha voz, por exemplo, ela é uma voz bem aguda. Então, em alguns momentos, eu preciso deixar ela mais Grave. para parecer mais que eu sou uma pessoa mais séria. Uhum. Então, a forma que eu falo, a minha boca, o jeito que eu abro a boca muda para eu conseguir fazer isso. Se talvez vocês me verem falando em casa, com o meu noivo, com os cachorros, vocês vão falar, imagina, não é a Camila, que é a Camila, entendeu? Uma voz fininha, fazendo charme, entendeu? É outra Fofuxa, coisa. Exatamente, gente. Muda, juro pra com vocês. certeza. E acho que eu vou engajar na pergunta, né? Falando sobre ela. Mas tem pessoas que não têm noção do espaço onde elas estão. E eu Sim, acho isso, pessoal. Eu participo de uma competição chamada Competição de Public Speaking, que é nada menos uma competição do que falar em público, a qual fui é campeão muito legal. em 2022, e a partir de então eu só faço julgar as competições a nível nacional. E tem pessoas que chegam para discursar na sala que elas não têm ideia de que elas estão no cubículo. Elas não estão, por exemplo, no anfiteatro de Roma, um negócio assim que as pessoas Sim, falar, não, aí a revolução, que não sei o quê, eu fico assim, desnecessário. não, cara, olha, só tem eu e você na sala. A sala é bem pequenininha. A gente precisa prestar atenção, principalmente, aonde que você tá. Por exemplo, meu pai, ele atende o telefone e ele fala assim, ó, alô, aí eu, Alô? pai, o microfone é aqui no negócio, tá entendendo? Tipo, não, mas é que é pra pessoa escutar melhor. Pai, a pessoa já está escutando, tá entendendo? O sentido da pessoa tá só em escutar, né, Sim. inclusive. É. Eu acho que
Aqui que tá perguntando, né? Tem uma boa voz ou tem algo além disso? Obviamente tem algo além. Você precisa. Tem. Mas a notícia boa é que todo mundo consegue melhorar Sim. e ajustar. Eu acho que isso não é nasci já bom. Não. Isso você consegue ajustar. Tem uma. Só responder mais essa pergunta. Ó, ela Ó. fez 14 perguntas. Eita. Ela Tá. tá Vou comunicativa. ser bem mais rápido nessa, mas. Qual é o maior comunicador da história do Brasil? Do Brasil. Que vem na cabeça, assim. Pam, pam, param. Silvio Santos. Silvio Santos, é verdade. E aí, É que, por exemplo, veio rapidamente para o Jô Soares pra mim. o Jô Soares também é muito emblemático. Mas sim, vamos no Silvio Santos que é top. Tipo assim, o impacto do Silvio, ele disparava a audiência contra a Globo em horário nobre, assim, uma coisa, Sim. assim, ó, mais um absurdo no auge da SBT. E o Silvio, ele só tinha uma boa voz? Não. O Silvio, ele foi a primeira pessoa, basicamente, a entender como ninguém, que para além de ter uma boa voz, de você gesticular e tal, você precisava criar um relacionamento genuíno com o ouvinte. Isso vinha o quê? A música. Agora é hora, vamos sorrir e cantar. Na verdade, ele já falava o que ele queria que as pessoas sentissem, fizessem. Exatamente, começava todo mundo batendo palma, aquela coisa toda, Sim. né? Ele, é o Silvio Santos ou não é? É, eu acho que não. Então, o Silvio, ele fazia a gente se sentir como se ele fosse um parente nosso, sabe? Como se fosse um amigo. Então, um bom orador, ele não somente fala bem numa voz, mas ele se conecta com a pessoa. Quando você entender isso, você vai se tornar um excelente comunicador. Ele quebrava barreiras, né? Ele quebrava já a barreira, qualquer barreira que ele poderia ter com as pessoas, tanto presencial que estavam lá, quanto quem estava assistindo, né? Isso é sensacional. E aqui eu acho que essa pergunta aqui vai até casar com isso que a gente tá falando. Ó. Liderança e oratória estão totalmente conectadas? Um líder pode ser ruim de oratória e ainda assim liderar bem? Ser ruim de oratória? É. Olha. Eu acho que sim, porque eu conheço uma pessoa que eu considero que tem uma oratória. Não vamos citar nomes de ninguém. Tudo bem. Tá tirando o Silvio Santos. assim, Pessoa pública. eu conheço uma pessoa que eu acho que tem uma oratória, assim, péssima, mas ele é uma liderança. Uhum. Porém, a minha hipótese é que as pessoas se conectam também com essa oratória péssima, porque provavelmente elas também têm um espelho, assim, nele. Então é possível, mas eu acho que as grandes lideranças se comunicam muito bem. Não, e assim, obviamente, o líder, ele tem um público, então a comunicação dele vai ser coerente com o público dele. Sim. E às vezes a comunicação dele não serve para outro público, e tá tudo ok. Mas o ponto é que eu acho que grandes líderes têm uma boa comunicação. O que você acha? Com toda certeza. Olha, gente, se você for pegar os presidentes do Brasil, todos eles, a maioria tinha uma boa comunicação, uma boa oratória. Os recentes mesmo, até um pouco mais para trás, assim, pô, o Collor, ele foi eleito somente basicamente porque ele falava de um jeito como se fosse a pessoa mais séria do Brasil. Era uma voz bonita. Uma voz muito bonita, mas assim, sobre liderança, o que é que um líder tem que ter, né? Ele tem que ter, primeiro, entender o que é que seus liderados precisam, saber se comunicar, não somente mandar, mas, pô, eu preciso não ter respeito somente pela imposição, mas também respeito por admiração, sabe? Quando a gente coloca um comunicador que ele não consegue, um líder, que ele não consegue transmitir as suas ideias, não consegue transmitir o que ele quer, como é que os liderados dele vão entender? Então, a partir daí, se você for pegar os grandes líderes da humanidade, eu vou pegar, por exemplo, Martin Luther King. O maior discurso dele começa: I have a dream, tenho um sonho. E ele sabia se comunicar muito bem com as massas. Ele conseguia envolvente, né? Uma fala envolver. envolvente. Então, grandes líderes precisam de uma boa oratória. Pode sim acontecer o caso de não ser ruim, pode ser um ótimo delegador de funções, um ótimo organizador, Sim. mas facilita e muito ser uma referência e principalmente organizar quando você sabe se comunicar. E é aquela questão, né? Ali, nesse momento, a gente também separa muito bem quem é chefe
quem é líder. Sim, nossa, São total. coisas totalmente diferentes, né? Uhum. Então, para mim, o líder é esse cara que fala e que ele encanta multidões com o seu discurso. Ele leva as pessoas a fazerem o que ele acredita pelo seu discurso. E aí, obviamente, existem vários fatores que eu acho que a gente vai abordar hoje, mas essa pergunta eu achei bem boa, eu gostei, achei ela bem esperta, assim, perguntar isso. Eu espero que ela engaje mais no âmbito social também, nessa Vamos questão. ver. Mas vamos lá. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao falar em público? Vixe, são tantos. Fala qual que você acha que é o pior, assim. Acho que o pior erro. Eu vou citar 3, tá? 3, Gus. Tá, vai. Pronto. Estrutura de 3. Não se organizar. Achar que falar bem em público é falar bonito. E principalmente, não saber para quem você está se direcionando. Sim. Eu acho que acho que essa terceira é a principal coisa, porque, por exemplo, eu vou vir pra cá, eu vou vir com um tom totalmente formal, sabe? Como se fosse na Academia Brasileira de Letras, alguma coisa do tipo. Não pega legal. Eu vou pra igreja, por exemplo, eu vou pra um congresso nacional. Eu vou falar extremamente informal, não é adequado. Pô, eu vou falar de economia, por exemplo, para o seu João, que é pescador, e vou falar de um jeito como, por exemplo, não, porque a macroeconomia tal, não sei o quê. Não, ele vai entender sobre moeda e peixinho ali, de fazer uma compra. Então você tem que saber para quem você está falando, você tem que ajustar a tua comunicação. Eu acho excelente. Eu acho que são uns erros, assim, bem fortes. Eu acho que um outro erro é a questão de mentalidade antes de você começar a apresentar. No sentido assim, uma coisa que eu aprendi. Às vezes, você tá ali pronto para apresentar alguma coisa. Então faz a regra do 3 lá, de saber. Às vezes acontece branco. Gente, eu fico nervosa. Toda vez, quase toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, eu fico nervosa. Mas é coisa assim, já é alguns segundos para começar. Eu entendo. E aí depois passa, gente. Mas isso é comum. Tô falando isso porque todo mundo fica nervoso. Sim, sim. E isso é algo normal, gente. Mas essa mentalidade de pensar que as pessoas vão te julgar muito. E aí isso vai te reprimindo. Então a sua postura no palco, que seja, já fica toda reprimida ali. Sim. E assim, gente, a nossa fala muito. Mas o nosso corpo fala muito mais. Muito mais. Então, muito assim, mais. se você não tá indo muito confiante, e aí você você vai exprimir isso de alguma forma, e aí você tá lá no palco, toda com uma posição, isso só tende a ter um desempenho muito pior. Tem gente que já sobe no palco, sobe assim, né? Tipo, Então, oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Aí quando termina aí, foi é isso. isso. Tá É dizendo, isso. nossa, Jesus Gente, isso é Cristo. muito. Porque você passa isso para as pessoas, né? Essa que é a questão. Eu acho que se você, pelo menos você, se sentir seguro. Quantas vezes eu já vi apresentação de gente assim, ó, que vai todo galão lá, se sentindo seguro, chega lá no palco, beleza. Se você for ver o que a pessoa falou, não falou nada. Falou assim, foi uma porcaria. Porém, a segurança dela, pode ter certeza que boa parte da plateia vai achar ok. Vai falar, nossa, ok, foi Ou boa. termina com uma frase de impacto, Sim, não, aí todo mundo, caramba, bom, nossa. foi bom, entendeu? Porque isso faz diferença. Então, eu acho que isso é um erro comum e que a gente pode já trabalhar antes de sair, Com certeza. sabe? Antes de começar a falar. Boa pergunta. Existe um segredo para prender a atenção das pessoas ao falar? Como evitar que o público desconecte no meio de uma apresentação? Não sei. Qual o seu segredo? O meu segredo é uma coisa muito impactante. Storytelling. Ponto. Ai, não. Quando a gente conta uma história, principalmente que a história que a gente conta não é sobre a gente, é sobre você. Isso é uma coisa que a gente prega muito no public speaking. E se você for ver nos filmes e tal, etc., quer ou não, indiretamente você só presta atenção porque você se identifica. Se eu falo dos teus problemas, se eu falo das coisas, mas eu falo de um jeito com que, na verdade, a minha história vai contando sobre você, você fica preso ao que eu estou falando. Então, a minha técnica é você envolver a pessoa com coisas que ela consiga, principalmente, entender e sejam palpáveis, sabe? Sim. Então, criar uma história, falar coisas que são fáceis do dia a dia, do cotidiano, coisas que estão em alta, que você consiga entender,
E também olhar para a pessoa, né? Você olhar para o resto das pessoas que estão no púlpito, perdão, numa plateia, que vocês estão numa sala, numa apresentação. Porque se eu olho só para uma pessoa aqui e tal, não sei o quê, que não sei o quê, quem tá ali vai dormir, tá Sim. entendendo? Então eu acredito que o meu principal, a minha arma secreta, podemos dizer assim, acho que é o storytelling e esse engajamento com coisas que as pessoas conseguem entender com mais facilidade. A minha também, que é o que a gente chama mesmo. Storytelling é contar a história, né? E aí, porque é aquela coisa, gente, história de pessoas se conectam com as histórias de outras Com pessoas, certeza. né? Então, isso é muito forte, gente, isso é muito forte. E uma outra estratégia que eu também uso, que eu acho que é muito boa, eu sempre gosto de começar com punch, que é dando um Um soco, impacto. exatamente, Sim. para começar ou com uma frase marcante, ou com uma pergunta Um dado, instigante, um número. um dado que a pessoa fica assim, ué, nunca vi isso aí. 70%. Aí a É, pessoa fica assim, tipo, 70% de quê? exato. Sabe assim, aquela coisa, sabe, que a pessoa fala, ué, mas o que que é isso? Eu vim aqui numa palestra de falar de tal coisa e tá me falando. Sabe, esse ué, esse causa e ué faz que a pessoa se conecte nos primeiros minutos. Sim. Obviamente que pra gente manter, exige toda essa estratégia, storytelling é perfeito pra isso. Mas o começo tem que ser, na minha opinião, tem que ser Com realmente certeza. começar bem, assim. Com certeza. Isso é muito bom pro nosso cérebro também, porque faz o nosso cérebro pensar, poxa, cheguei com tudo. Cheguei com tudo. Tenho Vou. atenção, eu tenho poder nas E minhas você. E aí, mãos. gente, é muito mais fácil Com de certeza. seguir. Gostei dessa pergunta aqui. Eu tô achando ela muito boa. E a linguagem corporal? A gente já falou. O que um líder deve evitar ao se expressar fisicamente? A gente já falou, mas agora a gente vai. Adentrar mais, né? Exato. Você Vamos já falou destrinchar. bastante Vamos. sobre isso, mas é um líder especificamente, né? Pô, pessoal, imagine que você está no seu trabalho, certo? Ou, por exemplo, você tem uma ideologia política ou você tem alguém que você precisa que ela seja uma inspiração. Porque, por exemplo, eu vou votar em alguém, certo? Aí, essa pessoa, se é uma pessoa que ela é toda retraída, assim, tal, não sei o quê, que não sei o quê, você não vai sentir confiança nela. Você precisa de alguém que lhe dê a sensação de que ela vai fazer isso, que vai fazer bem. Você precisa principalmente, quando você vai comprar alguma coisa, se um vendedor, por exemplo, se ele não gosta do que ele está falando, Sim. esse microfone aqui, ó, tá R$ 300. Aí você fala, nossa, esse microfone aqui, minha querida, não, de verdade mesmo, eu tenho um desse, é o melhor microfone que eu já usei na minha vida. Então, tipo, quando você acredita no que você está falando, e acreditar não é somente aqui, é mostrar também. Sim. Você usar gestos um pouco mais expansivos, desenhar o que você está dizendo com as mãos, olhar para o horizonte, com o peito, né, um pouquinho mais O aberto. galinho, né? O galinho com os ombros mais para cá, né? E olhar para a plateia, isso faz com que as pessoas olhem e prestem atenção, mas para além disso, caramba, essa pessoa sabe o que está falando. Você já acaba confiando muito mais, né, só nessa forma de linguagem corporal. E um exercício que eu gosto de fazer, que o pessoal até fala pra fazer a pose de super-herói. Superman? Faz assim, né, tal. Mulher Eu Maravilha, lembro. tá, É o Superman, assim. Então, eu não sou a Mulher Maravilha que eu faço, não. Eu gosto de fazer coisas expansivas, assim, sabe? Que eu falo, Pra encher o espaço. Rei Leão, sabe? Tudo isso aqui que você vê é seu, assim. Sabe assim, essa é a minha técnica. Sim, Então, toda vez que eu vou fazer, eu gosto de fazer movimentos com o meu corpo pra expandir, sabe? Então, melhorar a postura, trabalhar pra abrir mesmo. Porque isso já é um despertar pro seu corpo. Sim. Olha, agora a gente vai falar, então vamos se preparar. Essa coisa do herói é legal, né? Porque se você for parar pra pensar, não tem um herói que não tenha uma linguagem não verbal, assim, principalmente em momentos de ação. O herói, ele se movimenta. O herói, ele age. Então, o Superman ele tem uma pose característica. Sim. Você vê já uma Até pessoa fazendo aquilo ali. O Hulk e tal, por exemplo. Todos têm e posturas de força, né? Sim, sim. Até mesmo a linguagem não verbal, você pode achar aqui o Batman, né? Mas ele passa uma linguagem sombria e proposital de que de poder. Apenas com o olhar ele consegue olhar para você e te intimidar.
Então, até todos os heróis, até mesmo com uma linguagem que a gente acha que é errada, entre aspas, mas é que tá, Não, o Batman tem forte, é sim. adaptada para o que ele quer. Imagina ele lá no vento, assim, é só mostrando lá o... Não, é top do Batman, sim. Eu tô falando. Mas, realmente, eu acho que isso, a gente ter uma estratégia, pensar, é interessante, é importante, sabe? Eu tô falando isso porque eu acho que a gente precisa normalizar que, mesmo a gente que tá aqui, a gente tem estratégias, a gente tem rituais pra chegar aqui antes de se O apresentar. pré-palestra, o Exatamente, pré-podcast, gente. etc. Exatamente. Sim, Às sim. vezes reunião no Meet, que eu sei que é uma reunião importante, eu me preparo, eu faço alongamentos, faço um aquecimento vocal, Caras sabe? e bocas, assim. Sim. Assim. E antes eu fazia escondido, hoje eu já nem faço. Quem me vê antes de alguma reunião ou palestra já fica, ixi, é louca. Tá Mas eu maluca, faço porque, assim, gente, é algo que me ajuda muito e que é importante para todo mundo que vai se comunicar. Sim, sim. Muito bom. Vocês acham que a forma como falamos influencia na percepção de autoridade e confiança? Como ajustar tom de voz, pausas e ritmo para melhorar isso? Isso que a gente tá falando, percepção de autoridade, que a gente acabou de falar, confiança é fazer o seu cérebro já entender, ó, a gente é fera, a gente vai arrasar nisso aí, então isso é ótimo pro nosso cérebro já entender. Como ajustar tom de voz, Eu vou modulação. modulação vocal. Eu vou dar uma dica muito rápida, mas imagine o que você quer falar e pense quais são as principais coisas impactantes e que você quer que as pessoas reflitam. Porque, por exemplo, vamos pegar um exemplo palpável para a galera entender, né? Uma igreja, você vai no culto, o pastor ele pega o microfone e ele fala pá, 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 pá. A altura da voz vai, aí daqui a pouco ele, pum, fala alguma coisinha, sussurrando. E ele para que você possa refletir. Sim. Então, o segredo para administrar é sempre pensar, tá, qual é a parte principal que eu quero que você pense? Mais impactante, entende? Para você pausar. Ó, tá vendo? Você já fica na expectativa de ver o que a Sim. pessoa vai falar. Eu acho que é muito interessante quando a gente treina também situações para falar. Sim. Por exemplo, uma forma muito legal de fazer esse exercício é quando a gente vai para um teatro. Porque teatro você se coloca em outras casinhas, né? E você finja que você é uma criança. Então você se coloca, então você muda a sua voz para fazer que você é uma criança. Agora você é um idoso, você vai tendo que modular. Então é um baita exercício para modular a voz. E um exercício também que eu gosto de fazer é pegar uma frase que eu quero falar e falar aquela frase como se eu estivesse triste, falar aquela frase como se eu estivesse muito feliz, falar aquela frase como se eu estivesse, sabe, apática. Isso faz com que você perceba a forma de modificar a sua voz. E aí você fala, olha, naquela situação ali eu vou usar tal jeitinho. A dica é muito legal. E aí você já consegue escolher na sua caixinha de vozes que você já treinou. Isso é treino, né, gente? Não é um negócio que faz na hora ali, não. Você tem que treinar em casa. Já pega e fala, vou usar essa caixinha aqui, vou usar essa estratégia. E quando você vai fazer esse exercício, você percebe que se você colocar uma ênfase em uma palavra diferente, a frase muda completamente de significado. Então, você dá ênfase tanto na voz, até mesmo no ritmo, diminuição, utilizando uma pausa, muda completamente aquilo que você quer dizer. Gente, sobre pausas, uma coisa interessante. Sempre que eu falo, eu faço várias pausas, assim, estratégicas. E algumas pausas não são estratégicas. Algumas pausas, gente, são porque eu preciso respirar. Porque você tá falando, e aí falta. Só que hoje eu já tenho total controle, já entendo também o quanto que horas que eu vou precisar respirar. E as pausas para as pessoas, elas falam, nossa, essa pausa foi para eu agora para eu refletir o que ela falando e agora vai você esqueceu que... Ou, às vezes, você tá com um branco e aquela pausa e você para e olha para as pessoas. Mas você não pode só olhar assim com um olhar de pânico. Não pode ser. Não. Tem que se olhar pro fundo. E você tem que soltar algumas palavras para não parecer que você tá só olhando. Você fala assim, ó, pessoal, vou falar uma coisa muito importante aqui para vocês. Deu e branco. Eu quero que vocês prestem atenção. O branco ainda tá. O branco tô fazendo ainda a tradução. Mas aí... Você vê, né?
tal. E tudo isso pareceu milimetricamente feito, pensado, mas só que tipo, não, Sim, a gente só deu branco na hora, tá entendendo? a pausa é uma baita estratégia para branco e para respirar. Eu acho assim. Só que, gente, se você só fizer pausa, que não tiver pé nem cabeça, vai empobrecer o seu discurso. Vai ficar sem sentido, É. Aí tem que monótono. tomar Nossa, Jesus muito Cristo. cuidado, tem que tomar muito cuidado. Mas trabalhando isso, assim, é sensacional, né? Com certeza. Vamos lá. Para quem sente a trava ao falar, existe alguma técnica rápida para destravar e ganhar confiança? Alguma trava em falar? Olha, é uma pergunta que assim, não existe receita de bolo, né? Algo Porque assim. cada pessoa tem, eu acho que a trava não é algo universal. A minha trava não é o mesmo tipo de trava É, que você tem. Eu acho que isso é um pouco mais complexo. talvez a dica que eu dou para a maioria das pessoas é que falta confiança, Então, sabe? mas a pergunta é para como uma pessoa ganhar confiança. É, Eu acho que fazendo os rituais que a gente falou, sim, criando rituais para te empoderar, fazer sua mente pensar que você vai arrasar, planejando. com certeza. Por mais, não é para robotizar, mas tem que planejar, gente. Você tem que saber o que você vai falar. Tem que saber. Visualização positiva do que vai acontecer também é Sim, muito importante. eu acho que isso já vai. Ah, e conhecer muito bem a plateia. Conhecer quem Sim, é o público que você tá ali. Porque a hora que você conhecer, a sua comunicação, a sua fala já vai estar mais adequada para aquele público. E se a sua fala tá adequada, isso já, gente, você já fica sentindo muito mais seguro do que vai dar certo. com certeza. E você já sabe com quem você vai falar, não é novidade, né? Ai meu Exatamente. Deus, como é que vai ser, tá, não O sei que o que eles quê. vão achar, o que que eles vão sentir. É, Porque você tem que saber o que eles querem, o que eles vão o que eles precisam, e você vai falar exatamente isso. é antecipar a Sim, expectativa da plateia. Isso é uma coisa exatamente. que oradores mais experientes fazem, mas pega essa dica. Você pode sim pensar, não, poxa, eu vou para um ambiente de negócios. Ah, não, eu vou para um ambiente assim que é fazer um stand-up na rua, tá entendendo? Tipo, São coisas totalmente completamente diferentes. diferentes. Expectativas do que falar diferentes, dores diferentes. Né? Então você tem que saber se adaptar e visualizar com confiança, né? Você precisa, É. pô, vamos lá, botar fé realmente no que você está fazendo. Acredito que até você pronunciar palavras, né? De tipo assim, não, eu vou conseguir, vamos lá. Você falar um pouco mais em voz alta aquilo que você quer dizer, para você tirar mais daquela carga, isso facilita essa diminuição do nervosismo também. Eu até a roupa que eu vou vestir, por exemplo, se eu vou dar uma palestra, fazer um evento, a roupa importa muito, porque aquela roupa me faz sentir mais confiante, mais segura, É mais bonitona, o traje do empoderada. O super-herói, né? traje, exatamente. Nossa, isso faz você sentir empoderado. Isso é Uhum. importante. Né? Não é. Se você vai fazer uma apresentação para empresários e aí você tá com uma roupa que não tem nada a ver. Gente, isso Um aí. samba canção com arregaço. Não, você exagerou. Pode ser mais simples. Mas você tá com uma bermuda e uma camisa mais simples. Você tá falando com gente, só empresário, alta. Gente, isso já acaba com a confiança. O descrédito Você vai sentir pelos olhos, você vai sentir. Mas é no... um erro porque você não tá no lugar certo. Sim, Além de discursos e apresentações, onde mais um líder precisa usar bem a comunicação? Eu acho que em todo em lugar. tudo. No 1 a 1, com o seu grupo. Porque, caramba, por que que eu seguiria alguém que não me entende? Por que que eu seguiria alguém que não sabe o que eu passo, não vive as mesmas coisas que eu vivo, não conversa, sabe? Eu não me sinto pertencente àquele lugar. Então, o líder ele tem um dever de fazer com que você se sinta perto. Se a gente for ver, por exemplo, o exemplo de Jesus, tá entendendo? Com os 12 discípulos lá. Se a gente pega, ele não somente falava bem e discursar, mas ele procurava a todo momento estar mais junto dos seus amigos, dos seus discípulos, de cuidar realmente deles. Então, o líder ele tem que ter um pensamento do que ele está falando numa reunião assim, não, no individual, numa call, sabe? Tipo, de alinhamento, de você buscar realmente ter mais proximidade. Então, você tem que saber se comunicar ouvindo também. Isso é muito É, importante. eu acho que, assim, você precisa ajustar
a sua comunicação em todos os momentos. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar oratória realmente a fundo, eu percebi que a minha comunicação em casa com meu noivo melhorou. Por quê? Legal. Porque eu comecei a perceber, sabe, aquela DR já. Ele já até falava assim, a palestrinha. A DR se tornou uma palestrinha. Não, mas porque eu já sabia que eu precisava estruturar melhor meus argumentos, que eu precisava. Não era só, não sei o É, quê, eu não precisava sei o quê. ter clareza no que eu tava Aham. falando, eu precisava ter um começo, um meio, um fim. Comunicação assertiva, né? Exatamente. Então, assim, eu já precisava planejar como que eu ia falar com ele, eu precisava escutar o que ele estava falando para ver, entender, e só depois que ele falasse tudo o que ele precisava eu falar. Então, assim, isso é no 1 a 1. Isso facilitaria, assim, deixaria de acabar tantos casamentos. Sim, Tá e entendendo? não é o problema, não Verdade é o mesmo. problema, porque todo relacionamento tem problema, é Sim. a comunicação. É Nossa, como a total. gente recebe a comunicação do outro e como a gente fala pro outro. Isso faz muita diferença. Ou seja, acho que aqui tá falando em questão de líder, né? Porque a gente falou, mas eu digo pro líder em todos os aspectos, ter uma boa comunicação afeta a vida de todo Com mundo. certeza. Como adaptar a comunicação para diferentes públicos? Falar com investidores é diferente de falar com a equipe, por exemplo, que é o que a gente acabou de falar. A gente já tratou disso. Sim. No mundo digital, onde reuniões acontecem por vídeo e até por mensagens de voz, como um líder pode se destacar pela comunicação? Interessante. Pode repetir a pergunta? No mundo digital, onde as reuniões acontecem por vídeo e até por mensagens de voz, como o líder pode se destacar pela comunicação? Quando a gente vai jogar no public speaking presencial é uma coisa, mas também existe campeonato online. É diferente, E né? aí você tem que entender principalmente que, cara, tu não tá no púlpito, tu tá no quadradinho. Tu tem que fazer a tua comunicação ajustada para o espaço em que você está, principalmente, porque, pô, tô movimentando a mão aqui e tal, vocês estão vendo aqui numa tela grande, agora imagina que eu tô num cubículo menor, tá entendendo? Aí, se eu jogar a mão para cá, você não tá vendo o que eu tô falando. Saiu do enquadramento. No enquadramento. E a voz, principalmente, né? Você investir num bom microfone é muito bom. Sim, Você tem uma infraestrutura. tem uma infraestrutura. E a importância de ter a voz, principalmente, quando eu falo oratório, né? Mas particularmente a voz mesmo, no áudio, numa reunião, é muito importante para que você passe confiança, mas para que você consiga dizer o que você realmente quer, a emoção que você quer que o outro sinta. Então, investir em oratória também é fazer com que as pessoas tenham mais clareza do teu objetivo naquele momento. Sim. Quando a gente fala em reunião por vídeo, eu acho muito interessante a gente pensar toda essa questão de enquadramento, que eu acho que foi um ponto muito relevante que você trouxe, mas pensar também que essa comunicação no vídeo também importa. Gente, uma das coisas que eu menos gosto em reuniões por vídeo é quando as pessoas colocam a webcam aqui e o computador tá aqui. Então, ela tá te vendo aqui e a webcam tá aqui. Então, eu não tô olhando, ela não tá olhando pra mim, ela não tá olhando pra mim. Ela tá olhando, eu tô vendo ela lateral. Você tem a sensação que ela tá fazendo qualquer outra Qualquer coisa, outra menos coisa. E eu olhando pra sei você. que ela tá tá olhando pra entendendo? mim, eu sei que ela, mas isso é um erro tão, eu acho muito forte, porque isso já perde a conexão. Ou quando você vai numa reunião no Meet ali, e aí a pessoa fala assim, vou desligar a sua câmera. Gente, quando a outra pessoa desliga a câmera, eu também desligo a minha câmera, porque vou não ficar faz, sozinho. exatamente, não faz É. sentido. Então vai virar uma reunião de áudio. Então, essas coisas é muito interessante a gente ter noção. Isso é noção. Porque é se colocar no lugar do outro e é pensar, naquele momento daquela reunião, eu estou com a minha atenção plena naquela reunião. E mostrar que você não está dando atenção para aquilo é ruim. É muito assim, isso já é um ruído grande da comunicação. Aula online, pandemia, vocês lembram? Cara, agora imagina, coitada da professora, do Gente, foi professor. sofrível, Não, professora, coitado, assim. velho. O cara ligava a câmera, às vezes mal sabia mexer. Aí, Era isso. vocês estão escutando, estão entendendo? Aí o povo nem Ninguém dava abria, nenhum feedback. ninguém nem falava, só mandava sim no chat. Alguns, Alguns. que nem é todos que respondem Aí dizia, ainda. eu vou entender quem que entender. Nossa, isso é muito torturante É pra um. muito triste, né? Eu acho que a gente precisa ter
Eu acredito muito que a gente tem responsabilidade de tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Sim, com certeza. Então, você precisa pensar como que a outra pessoa vai receber isso. E se a sua comunicação é para ser estratégica, a gente precisa ter esse tipo de pensamento. E por áudio, eu acho muito interessante a conversa por áudio. Porque até por áudio você consegue expressar que aquela estruturinha que eu falei de fazer os 3 tipos de tipo de voz e ver qual que se encaixa, porque só pelo áudio você consegue expressar exatamente o que você está sentindo. Esses dias atrás eu recebi um áudio de uma amiga e coloquei, e tava no 2.0 e eu não percebi. E eu ouvindo ela, e falei assim, gente, Como ela tá como ela estressada. tá agressiva comigo, como assim, falando assim comigo? E juro, eu ouvir aquilo, eu comecei a ter um sentimento tão assim, sabe? E já tava com a cabeça assim, já tava com a cara assim, ó, ouvindo ela falando, Quando eu olhei que tava 2, porque eu ia voltar pra ouvir, porque eu falei assim, é muita pachorra dela falar assim comigo. Aí eu ia voltar. Tá. A hora que eu coloquei pra voltar, que eu vi que tava 2 e coloquei no 1. Gente, Nossa, era inclusive, totalmente é uma diferente. problemática muito doida, né? Que eu não tinha parado pra pensar nisso Muda. agora. Porque, beleza, a gente tem uma tendência de consumir tudo muito rápido. Se você for ver os cortes nos shorts do YouTube, É. ou até mesmo. Que não sei o que, 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 que não sei o que. Cara, É muito rápido. além de limitar, eu acho é uma pobreza, eu acho que É. de diversidade da voz, mas isso afeta muito, como ela mesma falou, a questão Essa do entendimento, percepção. da percepção, Não, sabe? eu percebi. Aí nessa hora eu percebi que a gente. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pensar na forma que eu vou ouvir. Então eu tenho que pensar. É uma mensagem rápida que eu recebi? Ok. Então posso ouvir no 2.0. Se não, vou ouvir com cautela 1.0. Beleza. Mas também pensar que talvez eu mande um áudio pro Gus e o Gus ouça aquele áudio em 2.0. 2.0. E que isso possa trazer um problema. Tem áudios que eu mando pra alguma amiga, aí eu já falo, escute quando não tiver ninguém perto e escute no 1.0. Eu já faço as diretrizes para ouvir o meu áudio. Uhum. Pra quê? Pra garantir que ela não... Que vai não... ser bem entendida, bem Exatamente, não interpretada. tenha uma Total, interpretação total. errônea ou esteja perto de alguém, sei lá. Ó, dicão aí, tá? Inclusive. Vamos pra próxima. Se cada um de vocês pudesse dar uma única dica de ouro para alguém que quer melhorar a oratória, qual seria? Uma única dica de Única ouro. dica de ouro. Olha, eu vou dar uma dica que acredito que é uma coisa leva a outra, mas a minha É uma só. é uma só. Mas acredite, a persistência em estudar, em você se dedicar a aprender, vai lhe dar muito mais resultado do que alguém que compra um curso Sim. e aí acaba vendo uma vez no mês daquela grade de aulas e tal e esquece. Não aproveita, não põe em prática. Então, acredite. Acredite no propósito realmente de transformar a sua oratória. Porque quando você fizer isso e tiver isso em mente de fato, não, eu vou fazer isso, eu vou até o final, você vai aprender. E não somente aprender, vai aprender e muito bem e principalmente transformar a sua vida. A minha, eu ia falar algo em torno disso, que era estudar, Roubei. dedicação, porém, roubou que falou primeiro. Porém, eu acho que a minha, então, é assista grandes oradores. Boa. Quando você assiste pessoas falando assim, aquele TED Talks, Sim. gente, é sensacional, porque não é só, além dos conteúdos serem incríveis, grande maioria, mas a estrutura, aquela formação, a forma que aquele orador tá falando, ensina muito pra gente. Storytelling é muito robusto, tem muita coisa, então mostrando como que ele fala dados. Eu acho que a gente aprende muito olhando exemplos. É muito bem estruturado, né? Assim, Sim. você sente uma fluidez na transição das coisas, uma intencionalidade muito clara. Não precisa ser só no TED, não. Pode ser em outros também, mas assista vídeos. Olhe e vai modelando, né? Sim. Vai, sabe? Veja. Uma coisa que eu faço em inglês, que é, não no caso do português, mas para eu aprender inglês, uma das coisas que eu fiz foi
olhar, escolher algumas pessoas que eu admirava a forma que falava inglês, a forma que posturava, tudo, e comecei a observar como que elas falavam. E aí eu dou uma imitada. E principalmente Fazer pego. um teatrinho ali, né? Sim. Porque, principalmente, eu pego mulheres que falam, o tom que elas usam, a forma que elas falam, o sotaque, o jeito que eles falam. E aí eu vou, sabe, me modelando para conseguir falar algo mais daquele jeito. E ali no começo eu imitava, obviamente. Uhum. Mas chegou um momento que eu fui criando a minha forma de linguagem no idioma, Sim. porque é uma outra forma de comunicar. Mas eu fui criando, eu gosto de falar assim, meu estilo assim. Então, isso é exatamente isso, é olhar o outro e modelar. Perfeito. Última pergunta. Nossa, eu gostei. Passou rápido. Passou rápido. Se um líder não sabe falar bem, mas precisa desenvolver isso rápido, por onde ele deve começar? Olha que agora é o nosso momento de puxar a sardinha aqui. Agora é o nosso momento de puxar a sardinha. Porque realmente não é algo que é fácil. Você precisa estar realmente dedicado, tem que ter uma persistência para evoluir, mas você precisa consumir conteúdo. Então eu vou puxar a sardinha falando para que ele continue aqui, porque aqui a gente tem conteúdo muito forte de oratória, porque a gente acredita que todo mundo acaba sendo um líder em algum espaço. Sim. E você precisa aprimorar suas habilidades. Ser líder é muito mais do que só ter um grupo de pessoas que te seguem. E sim você encantar e lutar pelo propósito que você busca. Então eu puxo a sardinha pra cá. Com certeza. Por exemplo, você está vendo aqui a gente gesticulando, falando e tal, etc. E uma coisa que, principalmente, esse líder, né, que está começando, eu gosto muito de fazer um exercício imaginativo, de dizer assim, olha, pense nos seus ideais, no que você acredita agora. Pensou? Agora imagine que várias pessoas estão olhando para você com uma cara intrigada pelo que você está falando. Você só vai conseguir fazer isso se você investir em uma boa oratória e uma boa comunicação. A gente está aqui justamente para dar dicas, para ensinar vocês. Espero que vocês tenham aprendido, inclusive, durante esse podcast, analisando a gente, pegando nossas dicas, porque para um líder, mas também para qualquer pessoa, para todo mundo, o que você acredita importa bastante. Então, se você acredita no que você mesmo acredita, podemos dizer assim, essa redundância, então por que não compartilhar com mais pessoas? Por que não inspirar? Por que não fazer mais? Então, invista em oratória. Consuma conteúdos, consuma esse podcast, vá atrás de um mentor de oratória, porque eu tenho certeza que isso vai ser decisivo na transformação da sua vida. Achei ótimo. Pessoal, nosso podcast fica por aqui. Quero agradecer o Gus, porque eu acho que a gente compartilhou muita coisa, eu achei que foi muito bom. E eu espero que vocês também que estão nos ouvindo, nos assistindo também gostem como nós curtimos esse bate-papo. Espero que vocês também tenham curtido. E continuem acompanhando. Também vou deixar aqui todos os nossos contatos para entrar em contato com a gente, conhecer mais o Gus também, a história do Gus. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal.